Bom, eu tenho a Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, o capítulo 6, versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Lucas 6, versículo 31. Vou ler de novo. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Então, hoje de manhã eu estava trabalhando e pensei, a hora que eu terminar aqui o trabalho, eu vou gravar um vídeo aí para o Facebook, fazer uma live ao vivo. Mas aí acabei não fazendo, até porque estava bastante molhado, né? Hoje a gente trabalhou a manhã toda aí debaixo de chuva, chovendo bastante. Às vezes tem pessoas que vê o pastor de gravata, vestido de social pregando. Muitas das vezes acha que os pastores têm uma vida fácil, né? E tem gente que acha que a gente só faz isso, né? O pastor é moleza, né? Só faz o programa, prega ali, prega lá, que moleza. Não, nós também, os pastores têm as mesmas dificuldades, as mesmas responsabilidades. Todos os nossos pastores trabalham nas empresas, né? Quem não trabalha na empresa, trabalha por conta. Então, todo mundo aqui tem a manga arregaçada, né? Trabalho. Aí de manhã eu estava trabalhando, pensei em fazer essa live ao vivo, acabei não fazendo, como eu já disse, porque eu estava muito molhado, daí não quis fazer. Mas é assim, meus irmãos, né? Tudo que vocês querem que os homens façam a vocês, da mesma maneira vocês também devem fazer a eles. Isso aqui é o efeito, como é chamado, efeito bumerangue. Você sabe o que é um bumerangue? Sabe, né? Então, isso aqui é o efeito bumerangue. É aquilo que a Bíblia fala aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo aquilo que semear, a gente acaba colhendo, né? Então é uma palavra que está nos orientando que devemos semear uma boa semente, uma semente muito boa, né? Eu li uma frase que eu gostei muito, até foi uma frase de Facebook, mas achei muito bonita. Até quem colocou essa frase foi o pastor Valdir Landemann. Eu estava dando uma olhadinha e caí na página do Facebook dele, acabei lendo essa frase. O pastor Valdir Landemann, que tem um programa aqui, ele colocou assim, que nós não devemos dar lugar para a tristeza, tá? Porque a tristeza não produz fruto. Então, ele fala que devemos dar lugar para o amor, devemos amar, e não dar lugar à tristeza, porque a tristeza ela não produz frutos. E é verdade, irmãos, né? A gente tem que dar espaço para coisa boa na vida da gente, principalmente para o amor, para a paz, né? A esperança, ter aquela expectativa de que as coisas vão melhorar na vida da gente, né? Às vezes tem irmãos que eles são igual o cavaleiro do Apocalipse, né? Cavaleiro do Apocalipse ali em Apocalipse 6, ele começa com um cavalo branco, que é o falso Cristo. Aí depois vem um cavalo vermelho, um pior do que o outro. Meu Deus do céu, né? Então começa Apocalipse 6 pelo cavaleiro montado num cavalo branco, que aparentemente muitos podem pensar que é o Cristo, mas não. O cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse 6 é o anticristo, tá? Aí após o cavalo branco, que o anticristo vem montado sobre ele, vem um cavalo vermelho, que fala da guerra. Após o cavalo vermelho, aparece no cenário um cavalo amarelo, e sobre ele cavalga a morte. Esse cavalo amarelo fala das pestes, da fome, das tribulações que vai haver na terra após aquele período de guerra, representado pelo cavalo vermelho. E por fim, aparece um cavalo preto,
E aquele cavalo preto também tinha um cavaleiro que montava sobre ele trazendo uma balança. E o cavalo preto nos fala da grande fome que haverá sobre a face da terra. Então vejam bem, é uma sequência: cavalo branco, o anticristo; cavalo vermelho, a guerra; cavalo amarelo, doenças, mortandade em escala que haverá, né? E cavalo preto, a fome. E tem irmãos que eles são que nem os cavaleiros do Apocalipse, né? A vida dele é uma tragédia do começo ao fim. E a pessoa ela só sabe dizer: olha, vamos se preparar que vai piorar, vai piorar. Meu querido irmão, o mundo pode até piorar, tá? O mundo pode virar um caos. Mas é assim, ó, em meio à tempestade, Deus conhece aqueles que são dele. Então, se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa evangélica, se você é um crente em Jesus, mas você é uma pessoa que não tem expectativa de dias melhores, de vida melhor, de vida mais feliz, mais abençoada, então, sinceramente, eu não sei em que você crê. Porque eu acredito que Deus tem dias melhores para muitos daqueles que estão me ouvindo agora, com mais saúde, com mais alegria, com mais prosperidade, com coisas melhores acontecendo na sua vida, com certeza, meus irmãos, né? Então, isso é muito importante. Agora, eu aprendo também, meus irmãos, isso eu aprendi com a vida. Às vezes, irmão, a gente insiste muito com as pessoas erradas, tá? E isso é muito complicado. O próprio Jesus falou assim, ó, que nós não devemos dar aos porcos as pérolas, né? O próprio Jesus falou isso, né? Então, às vezes, tem pessoas que insistem muito com as pessoas erradas. E aí o que acontece? A pessoa ela fica insistindo com a pessoa errada, fica insistindo com a pessoa errada e fica tomando o quê? Tomando patada, tomando paulada, tomando tudo quanto é coisa ruim que a pessoa às vezes vai lançando, jogando sobre a vida dele, né? Porque tem pessoas, irmãos, que eles não têm coisas boas para dar para ninguém, tá? Tem pessoas que é como um espinheiro. O que você vai tirar de bom de um espinheiro? Não tem nada, né? Não tem folha, não tem fruto, não tem flores. Se você quiser uma sombra, não tem. O que tem lá no espinheiro? Apenas espinhos para machucar, para ferir, para fazer você sangrar, para te debilitar, para te enfraquecer. Então, tem pessoas que são como um espinheiro. Inclusive tem uma parábola na Bíblia que fala sobre isso, né? De um homem que o próprio Deus comparou ele ao espinheiro. E o pior que os homens deixaram das árvores boas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, você quer ver, ó? Os homens deixaram das árvores boas para ficar com o espinheiro. Então tem gente que é assim, sabe? Ele acaba deixando a árvore boa e ele se apega com o espinheiro, né? Se pega com o espinheiro. Às vezes deixa uma pessoa que poderia fazer ele feliz, que poderia ser um grande ajudador dele ou dela, que poderia fazer dessa pessoa uma pessoa mais alegre, e às vezes a pessoa não valoriza aquela pessoa e dá valor para o espinheiro, né? Vamos ver aqui, ó, Juízes capítulo 9. Eu gosto muito disso aqui, ó. Juízes capítulo de número 9. Presta atenção, ó. Juízes 9, versículo 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro:
vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Prestou atenção? A oliveira, a figueira, a videira e todas as boas árvores não foram ungidas a rei. Quem que foi ungido a rei? O espinheiro, né? E às vezes, meus irmãos, nós deixamos a companhia de pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas educadas, pessoas sinceras, pessoas ajudadoras, prestativas, né? Quantas vezes nós nos afastamos das pessoas que são boas e nos unimos ao espinheiro, né? Que só tem espinhos para nos oferecer, que a qualquer momento, às vezes por uma palavra que você falar, ele te fere, ele te machuca, ele te maltrata, ele te ofende, ele passa por cima de ti, ele te calunia, te difama, né? Faz tudo contra você. E às vezes a gente se afasta de pessoas boas e acaba se apegando às pessoas ruins. E aí sabe o que acontece com a nossa vida? A nossa vida começa a ficar ruim também. A nossa vida começa a ficar uma tribulação também, né? Então, tem pessoas que às vezes insistem, desculpa o que eu vou falar, mas é a mais pura realidade. Às vezes tem pessoas que estão lá no emprego e está sofrendo lá, sendo humilhado todo dia, né? Se às vezes pede um aumento de salário, não recebe, é perseguido, é maltratado muitas das vezes no emprego, e às vezes a pessoa fica insistindo naquele emprego, fica insistindo, sofrendo, porque às vezes tem medo de mudança, e nós não podemos ter medo de mudanças, né? Existem pessoas que às vezes insistem num namoro, um namoro que a gente vê que tem tudo para dar errado, um namoro que às vezes é mais tristeza do que alegria, é mais dores do que prazer, do que momentos felizes. E às vezes a pessoa insiste naquele namoro, insiste naquele noivado. Pessoas, irmãos, que são casados há quanto tempo, e muitas das vezes, eu não estou aqui estimulando a separação, mas paciência tem limite também, né? Eu acho que ninguém é saco de pancada de ninguém, acho que ninguém nasceu para apanhar, ninguém nasceu para passar fome, ninguém nasceu para viver aí debaixo da sola do sapato de ninguém. Acho que tudo nessa vida tem um limite, né? Mas às vezes a escolha da pessoa é uma escolha errada. E sabe, irmão, uma pessoa que tem uma natureza muito ruim, ela não tem nada de bom para oferecer para outra pessoa. A menos que essa pessoa que tem a natureza ruim, ela abra o coração dela e ela deixe Jesus reinar, né? Então tem coisas que, se a pessoa não der lugar para o Espírito Santo, ela não vai mudar. Então aquela pessoa que gostava de mentir, ela vai continuar mentindo. Aquela pessoa que gostava de brigar, ela vai continuar brigando. Aquela pessoa que gostava de falar da vida do outro, da outra, vai continuar falando. Aquela pessoa, às vezes, desonesta, que não podia ver um dinheiro ali, o cara metia a mão naquilo que não era dele. Então essas pessoas, se elas não derem lugar para o Espírito Santo de Deus na vida delas, elas por elas mesmas não conseguem mudar. Então tem que ouvir a voz do Espírito Santo, tem que ouvir a voz de Deus. Vou contar para você uma narrativa, uma pequena história, para você ver que é difícil a pessoa mudar aquela natureza maligna dela. Havia um pequeno riacho e não havia ponte. E do lado daquele riacho havia uma tartaruga e um pequeno escorpião. Ambos queriam atravessar o rio. Porém a tartaruga nada, o escorpião não. Então para a tartaruga, embora sendo um animal lento, mas ela nada. E na água ela é um pouco rápida até, né? Para andar que ela é devagar. Então a tartaruga estava posicionada ali na margem do rio para atravessar o ribeirão, e o escorpião também estava. Nesse meio tempo, o escorpião disse para a tartaruga: Dona Tartaruga, me dê uma carona para que eu possa atravessar o rio.
E a tartaruga disse: olha, eu não te levo não, porque se eu te levar você me pica. Ele disse: não te pico, eu prometo, eu não te pico. Não, se eu te levar você vai me dar uma picada. Não, eu prometo, se você atravessar eu não vou picar, eu prometo, eu só quero uma carona. Daí a tartaruga acreditou, colocou ele sobre as costas e começou a atravessar o rio. Quando chegaram no meio do rio, o escorpião, com aquela natureza perversa, maligna dele, que ele tem, ele picou a tartaruga. A tartaruga sentiu a dor da picada e a dor do veneno sendo injetado nela. Então a tartaruga disse: escorpião, você me picou, você me prometeu que não iria me picar e você me picou. Ele disse: dona tartaruga, me perdoa, mas é que a minha natureza é essa. E a tartaruga disse: pois é, agora morreremos os dois afogados. E o final da história: tartaruga se afoga porque morre envenenada e escorpião morre junto. Então tem pessoas que a natureza dele é uma natureza tão ruim que ele é capaz de estragar a vida dele para poder estragar a vida de outra pessoa. Então isso é muito importante, os irmãos, você prestar atenção dentro da tua casa, você prestar atenção aí no teu local de trabalho, até dentro da própria igreja. Tem pessoas que têm uma natureza tão ruim, tão perversa, que ele é capaz de arruinar com a própria vida dele para poder destruir a vida do outro ou da outra. Então, não confie em quem tem natureza maldosa. Não confie em quem uma hora fala uma coisa e outra hora fala outra coisa, né? Então, nós devemos nos aproximar das pessoas, mas existem pessoas que, na verdade, nós devemos nos afastar, entendeu? Então, às vezes, meus irmãos, é bem complicado, assim, às vezes você abre a porta da tua casa para alguém e aquela pessoa, ela entra dentro da tua casa, às vezes só Deus sabe, né? Aconteceu aqui na cidade de Canoinhas, aqui, imagina, Canoinhas, aqui pertinho de nós. Um senhor estava na igreja e num sábado lá de culto, sempre ia na igreja lá um rapaz na noite de sábado. Então aquele casal morava no sítio, todo sábado estava na igreja, e aquele rapaz todo sábado estava no culto lá. Quando foi um dia, aquele rapaz pediu para dormir na casa do irmão. O irmão levou ele para casa, morava no sítio aqui em Canoinhas, levou ele para casa. Chegando em casa, jantaram, deram janta para ele. A irmã preparou a cama para ele dormir, tal, tudo certinho. Ele foi para a cama dele, o casal foi para a cama deles, foram dormir. Quando foi meia-noite, mais ou menos, eles começaram a ouvir pancadas na porta do quarto. Pancadas fortes. Esse rapaz que havia ganhado pernoite ali estava tentando arrombar a porta. Pegou um machado e estava tentando entrar onde estava o casal. O irmão ficou ali segurando a porta, e enquanto isso a irmã, ela pula a janela do quarto e vai no sítio vizinho pedir ajuda, mas o sítio vizinho é longe. Até ela chegar na casa lá no sítio vizinho, o rapaz entrou onde estava o irmão, matou o irmão a machadadas, deu várias machadadas no irmão, matou ele, roubou alguma coisa e foi embora. Depois, no dia seguinte, a polícia prendeu, recuperou os objetos, mas a vida do irmão, essa não foi recuperada mais. Então vejam vocês que jamais ele imaginou que estaria levando a morte para a casa dele. Se ele imaginasse que ele estava levando a morte para dentro da sua casa, ele não teria levado, né? Então, quantas pessoas que às vezes leva para dentro de casa, aquela pessoa que vai roubar o objeto dele, que vai roubar o dinheiro dele, aquela pessoa que às vezes vai roubar o marido, vai roubar a esposa dele, né? Então é complicado, meus irmãos, né? Então é muito difícil hoje em dia. Você, quando se aproxima de alguém, nós devemos amar as pessoas incondicionalmente. Agora, amar uma pessoa não significa ser bobo da pessoa. Amar uma pessoa não significa que você vai permitir que aquela pessoa faça de você gato e sapato. Não, em hipótese alguma. Então você tem que ter a tua posição, né?
E tem que ter o cuidado, meus irmãos. E quando você vê que a pessoa não corresponde, tá, ao que ela recebe, meu Deus, você trata ela bem, ela te trata mal. Você é educado com ele, ele é mal educado com você. Você divide tudo que você tem com ele, ele tira tudo que você tem e não te dá nada, né? Você é sincero com ele, ele só mente para você. Você nunca levantou a mão para dar um soco ou um tapa nele, volta e meia ele te bate, tá? Você nunca fala mal dele, ele aonde vai, ele fala mal de você. Será que essa amizade vale a pena? Pensa um pouquinho, meu querido. Ah, mas é meu amigo? Amigo? Um amigo desse não serve. Isso aí pode ser amigo de qualquer um, menos teu. Você sabe a história do amigo da onça? Eu vou te contar. 2 homens estavam caçando, tá? 2 homens estavam caçando. E aí, lá no meio do mato, um amigo perguntou para o outro: escuta, e se aparecesse uma onça aqui agora, o que tu fazia? O amigo disse: eu dava um tiro nela. E aí o amigo disse assim: e se o tiro não saísse, ou tu errasse o tiro? Aí ele disse: daí eu pegava o meu facão e enfrentava ela com o meu facão. Aí o amigo retruca e diz: e se você estivesse sem o facão? Aí o amigo diz: bom, aí eu corria e subia numa árvore. E o amigo retruca: e se não houvesse a árvore, o que você fazia? Aí o amigo disse: escuta, afinal de contas, você é meu amigo ou você é amigo da onça? Porque pelo visto ele estava mais para amigo da onça do que para amigo do cara. Porque, a espingarda não vai atirar, o facão não está, a árvore, segundo ele, não existe. Então o cara é amigo da onça, está andando ali com o rapaz, mas é mais amigo da onça do que amigo dele. Será que você não está caminhando com um amigo da onça, uma amiga da onça, que está que nem a história desses 2 rapazes? Né? Então, eu acho que tem que ser recíproco, sabe, meus irmãos, né? Já ouviu falar essa palavrinha? Reciprocidade. Já ouviu falar? Tem que ser recíproco. Educação recíproca, gentileza recíproca, amor recíproco, ajuda. Querido, é efeito bumerangue, vai e volta. Se você vê que você está amando, mas não está sendo amado, está falando a verdade, mas estão te mentindo, está ajudando, mas estão pisando em você, você só tem coisa boa dentro de ti em relação à pessoa, e a pessoa só tem coisa má dentro dela em relação a ti, vale a pena uma amizade dessa? Não vale. Pelo amor de Deus, gente, acorda, né? Às vezes você sofre porque você não tem iniciativa de se afastar dessa amizade, e essa amizade está te fazendo sofrer, tá? Eu estou falando aqui de amizade, pode ser um relacionamento, um namoro, um noivado. Como é que está o teu relacionamento? Pastor, eu estou doido, ou estou doida, não sei. Pois é, tem que analisar, ver se realmente é recíproco o negócio, porque só um se doando, só um se entregando, só um ajudando, só um amando, só um falando bem, só um querendo ajudar, e o outro, às vezes um peso morto, às vezes até prejudicando, falando mal de você, tentando te prejudicar, tentando fazer você perder teu trabalho, né? Tentando manchar a tua imagem. Veja quantas pessoas que gostam de ti, e às vezes essa pessoa que está ali tentando fazer as pessoas não gostarem mais de você, e você insiste nessa amizade. Então, meu amigo, é muito difícil você ter uma vida tranquila, feliz e abençoada enquanto você não tomar uma decisão. Há muitas situações que às vezes o afastamento é a solução. Não que você vá odiar alguém, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas às vezes você se afastar é a melhor coisa, porque aí você não vai sofrer, você não vai ficar lamentando, não vai se sentir apunhalado, traído, enganado, etc, 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 né? Então, muda enquanto é tempo, né? Muda enquanto é tempo, muda enquanto é tempo. A gente tem conhecimento aí de quantos amigos que vão beber uma pinga junto e um mata o outro, né? Estava lá tomando uma pinguinha, vamos tomar uma pinguinha ali, vamos. Daqui a pouco um volta no caixão. Quem matou? O amigo da pinga, né? Quem matou? O amigo do futebol.
Ah, é meu amigo, vou jogar futebol com ele. Mas olha o que ele está fazendo com você nesse jogo. Olha como ele joga os amigos contra você. Aí você diz que é teu amigo do futebol? Meu Deus. É o que mais acontece, né? Amigos que levam os seus amigos para as drogas. Se fosse amigo, não oferecia a droga, né? Eu tenho um meu irmão que durante muitos anos ele foi usuário de droga. Mas sabe o que ele falava para mim? Ele dizia assim: mano, não entra nessa. Meu irmão era usuário de droga, nunca me ofereceu maconha, nunca me ofereceu droga, e sempre dizia: não entra nessa, não entra que não é bom. Então esse pode-se dizer que é amigo. Agora, um amigo que te leva para as drogas, um amigo que sabe que você é casado e te leva para a boate, né? O que ele quer? Ele quer destruir o teu casamento, né? Um amigo que sabe que você tem um trabalho de responsabilidade e quer encher a tua cara de pinga para você ir trabalhar bêbado, às vezes sentar num volante de carro aí para dirigir, né, profissionalmente, bêbado, embriagado. Então, quando a amizade ela se torna negativa, a melhor coisa é se separar, tá bom? Fica ali trocando um oizinho pelo WhatsApp, pela rede social, mas evita de andar junto, porque tem amizades que só vai te levar para o buraco, só vai te levar para a destruição. Então, que Deus te abençoe. Hoje à noite nós temos aqui na sede a campanha a partir das 7 horas da noite, e no sábado e no domingo começa às 18h30. Nós esperamos todos vocês aqui no Templo Sede, ok? Ótica Stephens vai trocar de óculos, trocar de lente, trocar de armação. Venha para a Ótica Stephens, tá? Uma das melhores óticas do estado de Santa Catarina é a Ótica Stephens, tá? Bom atendimento, qualidade nos produtos, facilidade na hora de pagar e aquele atendimento diferenciado para você.